E aí, bora falar de palco? Bora! Eu sou a Karina Pila E eu sou a Tabata Castro, e hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre os como palcos é, da sintonia. como é que é estar em palco. A gente contou já para vocês um pouquinho sobre a história da sintonia e também como a gente trabalha a dança e o teatro aqui dentro, né? Como arte, uma forma não só de estudo técnico, mas também de expressão. E agora a gente vai contar para vocês como a gente transforma tudo que a gente faz aqui e leva para os palcos. Para a gente começar, então, esse episódio, a gente pode trazer um pouco dos receios que as pessoas têm de participar de palco, de subir ao palco. Porque a primeira vez que a pessoa vem fazer uma aula aqui pode ser meio assustador. E aí ela, meu Deus, eu vou ter que ir para o palco. Não estou pronto, não estou pronta. Acho que vocês podem contar um pouco desse receio que vocês ouvem das pessoas e como contornar eles. No caso, a Karina recebe e a Tá contorna. Eu não sinto muito isso, eu não sinto que as pessoas têm tanto receio, assim, eu sinto que algumas pessoas têm receio, mas eu não vejo como algo assustador assim para todas as pessoas, sabe? Eu acho que ela é motivante, na verdade, você ir para o palco, então acho que as pessoas ficam ansiosas por esse momento. A questão é como trabalhar com quem tem receio, porque você acha que é algo tão comum, tão corriqueiro, tão gostoso. Meu, a gente faz, tudo que a gente faz aqui é para chegar lá no palco. E aí vem uma pessoa que não tem essa mesma percepção, né? Tem assim, não, aqui dentro tudo bem, mas apresentar para outras pessoas, jamais. Eu acho que esse é o grande desafio. Assim. É verdade. Não, mas a gente recebe bastante medos, assim, angústia de encarar um público grande, muitas pessoas na plateia. Então isso acho que é comum, né? A gente vê, mas isso acaba se diluindo durante o período que a pessoa vem encarar, né? Esse desafio dentro da sala de aula. Acontece, mas ao mesmo tempo é um motivador, sim, né? Porque palco é isso, né? É adrenalina. Colocar e naquele momento, só naquele momento, tudo que você ensaiou por meses, né? E aí você tem aquele momento para fazer dar certo. E aí acho que a nossa mente ansiosa acaba levando a gente para esse lugar do tipo, meu, mas será que eu vou dar conta de mostrar tudo aquilo que eu tenho para mostrar, que eu me esforcei para mostrar? E é uma exposição, né? É uma exposição, tá todo mundo ali, você é atenção por aqueles minutos ali, horas, de repente, depende do que é. Você é o centro das atenções ali, né? Então acho que acaba Você, o seu grupo. Não tem como não sentir ali uma pressão. Uma pressão. Né? Existe uma pressão do palco que é comum a todo mundo que está em cima de um palco, de um púlpito, de qualquer coisa que seja para você projetar ali, até de uma câmera, né? Porque hoje em dia a gente sabe que do outro lado pode ter uma, duas, pode não ter ninguém, mas pode ter milhares de pessoas te vendo, né? Então isso causa uma pressão, uma ansiedade ali de fazer bem feito, né? Eu sinto uma pressão maior com a câmera, porque parece que vai atingir muitas pessoas, né? Aquela que assim, a gente é otimista, né? É para atingir, né? É para atingir. O palco eu não enxergo, e aqui eu não enxergo as pessoas, aí eu acho que eu fico menos nervosa. Mas aqui eu não enxergo, né, ninguém, eu tô aqui com as pessoas que você confia, eu confio e tal, e eu fico mais nervosa, é muito estranho. Muito doido. É legal a gente falar um pouquinho também sobre por que a gente resolveu fazer uma amostra de dança nesse primeiro semestre, né? A gente sempre sentiu que o espetáculo ele finaliza muito bem o ano e dá aquela energia, aquela força para o segundo semestre, e o primeiro semestre ele ficava mais com cara de ser um momento de estudo, de aprendizado. De preparo para o espetáculo, De né? preparo, exato. Não tinha aquele fervo, né, no primeiro semestre, assim. E eu não acho que a gente tem que sempre só se preparar para uma apresentação, mas é que, querendo ou não, ressignifica, né, aquilo que a gente pratica e aprende ao longo do tempo. A artista tem a necessidade de se expressar. E dentro da sala de aula a gente não se expressa com toda a sua potência, assim, né? A gente se expressa assim pra gente, né? Pra quem tá com a gente, compartilhando ali aquele momento, pros nossos professores.
Mas eu acho que artista tem sempre aquela necessidade de jogar para o mundo, assim, a sua arte, né? Qual é a importância de palco para um aluno, assim, artista? Porque aqui não é curso de formação, mas vocês estão formando artistas. Eu acredito que só no palco a gente consegue desenvolver algumas competências que a dança e o teatro precisam, né? Que acho que a arte no geral precisa. O lance de comunicar, de contar, de transformar a dança e as ferramentas do teatro em uma linguagem mesmo. É você receber aquela história que um coreógrafo, né, que um diretor criou e transmitir tudo isso. Então, são várias compreensões que você precisa fazer, que é diferente da sala de aula, né? Que você tem uma proposta ali e aí você vai tentando entender no seu corpo e vai aprendendo coisas, né? Ali não, ali você tem que entender e transmitir, são sensações, assim, diferentes. O bailarino e o ator, eles têm o poder de dar vida a algo que foi criado, né? E se não tiver o palco, fica um pouco difícil de entregar isso para o público. Então, Você não tem vida, né? Tipo, a escola é o estudo, literalmente falando. E aí você chega no palco, é realmente a transformação, é o viver ali, é diferente. A gente, quando tá aqui, quando tá na sala e quando tá no palco, a gente é diferente. com certeza, muda, a gente muda mesmo. Tem algumas coisas que a gente não consegue compreender, sabe? Eu não sei se é compreender ou se é alguma coisa da energia ou é uma coisa da disposição. Eu não sei explicar, mas é uma coisa que assim, quando você tá no palco, parece que realmente Faz sentido. faz sentido. Eu tenho essa sensação. Aqui você sabe que não é a hora de apresentar. Aqui você está aprendendo para chegar lá. E é lógico que aqui você também tem que dar muito de si para que lá saia algo, né, parecido, melhor do que está saindo aqui. Mas o que envolve, né, aquele palco sempre vai trazer esse lance do incerto, da pressão, da receptividade Não de tem quem tá edição, ali. né? Não tem edição. Exato. É ali, você vai. Eu acho que essa coisa da vulnerabilidade. Sem dúvida. Porque é uma entrega. É uma entrega. Você ali vai ter que dar o seu jeito. Você vai ter que fazer o que você se comprometeu a fazer, independente se você vai acertar ou não. Exato. E tá tudo bem também. E tá tudo bem, exatamente, faz parte. Mas né? é que aqui eu acho que também rola isso assim, né? Aqui somos nós e o aluno, certo? Sim. No palco somos nós, o aluno, as pessoas da produção, a plateia, o teatro, a iluminação, a sonorização. Olha quantos outros elementos tem. Que contribuem para que essa emoção venha também, né? Exato. Eu acho que é pra gente entre no clima que é pra ter, Pra assim, existir, o clima verdadeiro que tem uma apresentação, né? Acho que é isso, assim. Toda uma produção mesmo, né? São várias pessoas trabalhando para que aquele momento aconteça. Exato. E essa semana a gente tá bastante falando sobre isso aqui, né? Sim. Porque estamos na semana de venda do primeiro lote do espetáculo, né? E ao mesmo tempo a gente está passando pela mostra, né? Falta um mês, né? Falta um mês para a mostra. Então tá sendo uma emoção grande, assim, né? Trabalhar com os dois eventos, né? E eu acho legal é que a gente vê a empolgação da plateia. Porque não são só os alunos, né, que aderem a isso, as famílias. Então, você não vê a animação só dos alunos, você vê a animação de quem vai assistir. E fala, eu quero isso, eu quero vivenciar isso de novo, né? Eu preciso vivenciar isso. E isso é muito legal. Então, é aí que a gente percebe que chega lá na plateia. Porque uma coisa é você viver aqui em cima, né, do palco, e outra coisa é você estar lá na plateia. E outra coisa é você estar atrás do palco. Então, são muitas vivências que só esse ambiente da apresentação, assim, do espetáculo, né? Da arte como mesmo. espetáculo proporciona. Acho que um completa o outro, porque
A sensação de estar na sala é completamente uma, é até tensa. Chega um momento que o processo ele fica tenso, né? O processo para apresentação, né? E aí você chega no palco, lá atrás, é tenso, mas é um tenso gostoso, diferente. Eu não sei explicar, mas a sensação eu tenho uma sensação diferente. Meu Deus, socorro, socorro, mas nossa, olha o que a gente está fazendo. Socorro nosso, aqui é socorro Deus, lá é socorro nosso. E aí chega no palco, não é nem socorro, Agora vai. Tem que ir. Tem que ir. Vocês falaram de espetáculo, vocês falaram de mostra, mas reforça um pouquinho a diferença. Qual é a diferença entre viver um espetáculo e viver uma mostra? A mostra, ela tem uma proposta totalmente diferente do espetáculo, porque a mostra, ela vem para ressaltar as características de cada modalidade que a gente trabalha dentro da escola, né? Então, as propostas foram pensadas individualmente por cada professora, para cada turma, para cada faixa etária. Ela vem para colocar os alunos assim para entender assim o que eu danço, o que eu faço no teatro. É um mergulho em propostas menores. Lá no espetáculo a gente tem uma grande proposta. É a escola inteira vivendo, contando uma história. O enredo, né? Exatamente. O enredo que é... É uma proposta artística e cada pessoa desenvolve o seu personagem ali, né? A sua história dentro daquela história. O seu papel dentro daquela história. E a mostra são várias histórias. E eu acho que existe a importância grande daquele enredo estar coeso, respeitado, todo mundo está envolvido e tal. Na mostra tem essa separação, é mais fácil de... Vou fazer uma analogia bem besta, mas é que eu pensei agora. A mostra meio que, sei lá, está fazendo um trabalho de escola. Tem o peso do trabalho de escola. A faculdade, o espetáculo não, já é meu TCC, sabe? É uma coisa maior que envolve mais coisas. Não que, sei lá, o espetáculo seja a sua profissão e tudo mais, mas meio que é gostoso viver, não sei, a pessoa que nunca viveu a mostra, mas eu estou dizendo por causa dos festivais. Acho que o palco do festival, ele é gostoso de viver, porque querendo ou não, eu pelo menos eu vou mais tranquila, assim, no sentido, acho que é porque é uma vez só, senta lá, você dança uma coreografia, é meio que pra descarregar, deixar soltar, assim, e espetáculo não, primeiro você tá no turbilhão, né? Eu acho que ele é uma vivência artística mais profunda, o espetáculo, né? Porque é isso, você precisa entrar na bolha da imaginação do começo ao fim. E na mostra, não. Quem vai dançar várias coisas, por exemplo, ele vai lá, dança, né? Aquela coreografia e depois ela dança outra coisa. Entendeu? É uma história aqui e outra história ali. É difícil porque você tem que se conectar com duas histórias, às vezes, totalmente diferentes, porém, ela tem começo, meio e fim bem mais rápido do que no espetáculo, né? Quem vai atuar e quem vai dançar, imagino que seja mais fácil também, porque você separa, né, as coisas, assim. E no teatro não, né? Quem dança e quem atua ali, o negócio vai transitando e você tem que... No espetáculo, desculpa. No espetáculo você tem que transitar ali pelas duas coisas. Às vezes você é um personagem bem específico ali, contando uma história, e depois você passa a ser um elemento, sei lá. E aí você tem que fazer essa transição muito bem para conseguir estar ali no mesmo clima, né, que você começou. A gente já pode cancelar o podcast e ir pro palco agora? A gente falou aqui de espetáculo, de mostra, mas ainda tem um terceiro elemento que a gente vive aqui na escola de palco também, que são os festivais e as competições. Sim. Os festivais e as competições, tirando o sentido de competição, preciso ir lá competir e ganhar alguma coisa, se assemelha à mostra? Se assemelha muito, assim, eu não consigo pensar em um trabalho diferente, assim, eu acho que tem essa estrutura de festival, né? Porque festival é isso, você vai lá para ver vários trabalhos de lugares diferentes, de pessoas diferentes, de escolas diferentes. Então, são trabalhos que não se
conectam, né? São muitas histórias, muitos corpos. E a mostra é isso, né? E pode até ter pontos em comum, você até enxerga, às vezes, num festival, um trabalho parecido, com uma proposta que se encaixa com algo que você já viu na sua escola, que você já fez, ou que você gosta, se inspira, tal. É a mesma coisa na mostra, né? Você consegue ver esse intercâmbio de coisas ali entre professoras, coisas que uma viu, outra viu e acaba, né, fazendo, mas não é necessariamente uma única coisa, né? Tem essa liberdade de trabalhar. A mostra você vê muitas individualidades. Eu acho que é isso, né? Isso. Você consegue enxergar o trabalho daquele professor com mais clareza. Você consegue enxergar o trabalho daquela... não, você consegue enxergar a característica daquela modalidade com mais clareza. Você consegue até enxergar as faixas etárias, tudo, os níveis com mais facilidade, assim. No espetáculo não, aquele trabalho em equipe mesmo, que as coisas se misturam, então você já não entende mais de quem é, sabe? Será que é essa modalidade mesmo? Porque tá todo mundo envolvido numa mesma proposta. Então, eu acho que se fosse para falar, né, definir a diferença das duas em poucas palavras, assim, seria que mostra é muito mais individual e o espetáculo é muito mais coletivo, né? E mesmo individual, ainda é sobre sua turma, né? Isso, nunca é individual, né? Não é uma pessoa só, né? A gente trabalha construção bastante em essa coisa equipe, né? da equipe, da construção em equipe também. Bom, a gente faz uma pausa aqui para vocês se alimentarem, tomarem um cafezinho. Uma tá tomando café puro, a outra tá tomando café com leite. Isso. Quem está tomando café puro e quem está tomando café com leite? Conta. Vamos ver se eles vão. Vamos ver se as pessoas adivinham. Deixa eu ver, alguém tá com a boca suja de café e de leite? Não estamos. Não sujei a boca aqui. Vamos ver o que as pessoas descobrem pelo... Mas o nosso café do podcast é sempre um oferecimento da nossa patrocinadora querida, Maide, Cozinha Afetiva. A gente tá comendo aqui um bolinho de laranja mescladinho, gente. Olha, é muito lindo. E a maravilha é que não tem açúcar. Sem açúcar. E não tem glúten, Não né? tem glúten nem lactose. Elas têm sempre esse olhar, assim. Às vezes a gente pede para elas fazerem algo, como agora para a reunião do espetáculo, elas fizeram pra gente um bolo gelado, embrulhadinho assim no papel alumínio, e era de coco. E aí, sem a gente precisar falar nada, elas fizeram uma opção que não era de coco, porque elas sabem que muitas pessoas não gostam de coco. Elas têm muito esse olhar, esse carinho. Explica para as pessoas o que é a reunião de espetáculo, que as pessoas não entendem. E o que vocês fizeram? A reunião do espetáculo nada mais é do que o lançamento do nosso tema para as famílias, né? Para que as famílias consigam entender e estarem próximas dessa ideia, né? Desse conceito criativo que é feito, né? Imaginado pela Tabata, com o meu apoio, mas geralmente a ideia vem da Tabata, com tudo que a gente imagina para o espetáculo, né? Então é nesse dia que a gente mostra para as famílias e para os alunos também, sim, como é que vai funcionar, qual vai ser o nome, qual vai ser o valor, o que elas precisam fazer para participar, que datas elas precisam entender que estão comprometidas a estar presentes, né? Como são dois eventos com conceitos muito diferentes, né? A construção desses espetáculos também são. Então, a mostra foi muito mais desenvolvida em parceria, né? Tanto com os professores, quanto com as famílias também, que precisam buscar os figurinos, precisam buscar os elementos que vão ter nas apresentações. As professoras fizeram as propostas, trouxeram as músicas, desenvolveram, né, a concepção do figurino para os alunos poderem providenciar. Então, essa é a estrutura da mostra. Já o espetáculo, ele tem uma produção muito intensa, assim, que a gente começa 1 ano antes dele acontecer. E aí, onde a gente pensa sobre o conceito do espetáculo, sobre o tema, a gente desenvolve, a gente pensa como a gente vai distribuir isso,
para as Ao longo nossas do turmas, para os tempo, né? nossos alunos, se cabe, né? Se é um espetáculo que cabe tanto para o público infantil quanto para o público adulto, porque a gente faz 2 sessões separadas, então a gente não trabalha junto, a gente desenvolve o mesmo tema com esses 2 públicos diferentes, mas são espetáculos, eu falo que são espetáculos diferentes, né? São. Então, a gente tem aí a gente tem uma construção de um figurino, do tema, a gente destina esse tema para cada turma. A gente tem, claro, a colaboração, né, das professoras para desenvolver tudo isso, mas é um outro tipo de construção. E aí, quando a gente traz a reunião do espetáculo, é para poder explicar, né, a dimensão que tudo isso tem e para poder aproximar aí tanto o público que vai assistir, quanto quem vai dar vida, né, Participar de fato, né, do espetáculo. A reunião do espetáculo é quando começa o espetáculo para as famílias. Oficialmente, Oficialmente. né? E aí, para trazer esse clima, elas sempre fazem decorações, ações. A escola está começando a ficar toda decorada, mas a reunião do espetáculo desse ano... A gente fez um chá revelação na reunião. A gente fez um chá revelação, conta aí como foi. Dá a dica do chá, o que tinha o que tinha lá? Então, na nossa mesa do chá revelação, a gente tinha bolo gelado, a gente tinha 2 itubaínas e Uma torrezinha. uma torre de bala de coco. Bala de coco, aquelas que tem os cabelinhos, assim, o papel embrulhadinho com os cabelinhos pendurados, coloridos. Exato. Então, a gente montou uma mesa, né, de comemoração de festas, né, dos anos 80 e 90, para transportar, né, a galera, assim, para a sensação que a gente quer causar no espetáculo, que vai falar sobre décadas, moda, Costumes, costumes, culturas. É uma viagem no tempo, né? Isso aí. E se chama? A Costureira do Tempo. Aí nesse momento vem aqui a logo. E a mostra? Qual é o nome da mostra? Vocês não falaram o nome da mostra. E a mostra também tem um nome, né? E a mostra também tem um nome que chama Corpo em Sintonia. E é um espetáculo que fala sobre o corpo em movimento. Dos alunos. E tem uma coisa interessante na mostra que não foi falada aqui ainda, mas é legal contar dos trabalhos dos alunos. Verdade. Então a mostra, além de trabalhar essas individualidades, né, das modalidades, ela também vai ser um espaço para os alunos construírem seus primeiros trabalhos e apresentarem, né? Porque eu acho que quem dança sempre acaba desenvolvendo algum trabalho artístico, seja assim dentro do seu quarto, para a família, às vezes para a família, eu vou fazer uma coreografia para uma festa de aniversário ou um trabalho da escola. Em algum momento a gente vai se debater, né, com esses primeiros processos criativos, assim. E aí a gente queria abrir, né, a gente falou, não, por que não? Então, ser um espaço também para os alunos colocarem os processos criativos deles lá no palco, né? Para ter essa sensação de como é criar algo, criar uma história criar e apresentar, né? Contar, não só contar, mas sim criar. Não contar o que criaram para você, mas sim criar para contar. É diferente. E aí foi muito legal, porque a gente teve um número legal de inscrições, né? E a gente colocou um critério que era alunos a partir de 10 anos. E a gente teve inscrição de crianças mais novas, né? Algumas já juvenis também. Na maioria juvenis. Maioria juvenis, né? Que acho que já estão nessa fase, né? De saberem o que querem, como vão explorar isso, querem mostrar o que sabem também. Então, foi bem legal. Depois a gente mostra coisa futura. Porque a mostra vai acontecer já? 1º de junho. Os ingressos? E os ingressos estarão à venda a partir do dia 5 de maio. E vai ter que correr, viu, gente? Porque a gente vai fazer
a mostra no Teatro Vasques, que é um teatro pequeno aqui na cidade e não tem muita opção de ingresso não, vocês vão precisar correr bastante para conseguir comprar. E na mostra também teremos coreografias convidadas, né? Isso aí. Convidados especiais. Isso mesmo. A gente já falou aqui de mostra desse ano, a gente falou de espetáculo desse ano. Brevemente, vamos contar um pouquinho da produção do espetáculo, como que está aqui agora, o que vocês querem contar sobre a produção. Só para o pessoal entrar um pouquinho no clima, quem sabe eles querem. Afinal de contas, a gente vai apresentar no Sinforp esse ano. Teatro grande, cabe várias pessoas. As pessoas podem comprar ingresso e assistir a gente. Tu ou eu? Tu ou eu? Eu? Hã? Produção? Produção! Chama alguém da produção, por favor. Vem, produção. Pode vir contar. Ah, tô aqui. Ah, sou eu mesmo. Acho que já deu para entender um pouquinho como é que tá a produção, né? Direção artística para conversar, chama a direção artística. É com você. Você mesmo. É a alma dela que já saiu do corpo. É isso, gente. A produção é um... É assim que tá a produção. Bom, gente, como diz nossa querida professora e amiga Tainá Brandão, a gente tá birulei, malucas. Mas a produção sempre envolve muito planejamento, né? Muita coisa para a gente pensar, muitos fornecedores para a gente contatar, respostas para esperar, variáveis são muitas, né? Assim, se a gente tiver coxia, como vai ser essa coxia? Se a gente não tiver, como é que vai ser o espetáculo? Costumo dizer que a gente cria espetáculos de trás para frente. Exato. Né? Então, a gente tem que primeiro contar que a gente vai ter um número de pessoas, o que essas pessoas vão fazer, criar uma identidade visual. Às vezes, nossa história não está completa. A gente tem que pegar o orçamento de figurinos. Os figurinos ainda não estão finalizados. As ideias, né, de figurinos. Então, a gente precisa... faz parte, né? Por isso que estava mais escuro hoje. Nossa, gente! No final do podcast, a luz resolveu funcionar. Eu disse que estava mais escuro. Agora a gente está claríssimo. Tá, agora ficou claro para vocês, pessoal. Acho que é legal você falar em qual parte você tá, né? Pra virar realidade, minha filha, você precisa vender. Se você não vender, nada que eu criei aqui vai funcionar, entendeu? O bom da gente é que a gente divide bem essa parte, assim, ela cria, eu vendo. Então, se ela não criar uma coisa boa, eu não vendo nada. Eu se sonho eu não vender e nada, ela transforma em realidade, entendeu? Não, é aquilo. Se ela não pensar numa coisa boa, eu não vendo nada. E se eu não vender, ela também não cria nada. É assim, né? E a gente sonha, a gente que tá atrás, a gente sonha e vocês realizam. Que a gente que sobe no palco como aluno, se vocês não fazem nada disso, pra gente também não acontece. Aí não realiza também, com certeza. São muitas funções, etapas, muitos detalhes e muitas etapas. Mas agora a gente está na fase de venda do espetáculo. Então a gente já fez uma planilha orçamentária, já chegamos num custo, já apresentamos. Já apresentamos e agora estamos aí no período de inscrições. Isso. Né? E na parte artística a gente está aprofundando aí os papéis, né, de cada turma e a criação do roteiro final. Isso aí. Quem acompanha a história da Tabata viu ontem, ela começou o roteiro, tem um título do espetáculo. Eu não comecei o roteiro. Ela tem um roteiro básico, ela já É muito engraçado que cada ano é um jeito, né? O ano passado eu comecei pelo roteiro, porque eu tinha, né, a história já na cabeça, assim. Então, eu criei o primeiro roteiro, antes de qualquer coisa. Então, nessa época, eu já tinha as músicas, eu já tinha várias coisas prontas já. E esse ano, não. Esse ano, eu criei o conceito e agora a gente vai criar o roteiro. Eu e a Ariadne juntas. Professora de Teatro. E aí é legal a gente dizer para as pessoas que a gente está aqui falando de palco, espetáculo, mostra e vamos viver tudo isso, que as pessoas ainda podem viver tudo isso.
né? O fato de estar montando uma mostra que vai acontecer daqui a um mês, um espetáculo que vai acontecer daqui 7 meses. Eu ia falar 10, é 7, meu Deus, deixa eu ensaiar. A gente precisa lembrar as pessoas que elas podem participar de tudo isso. Uma pessoa que começa amanhã, uma sexta-feira de aula, ela ainda está em tempo de participar de tudo isso. Não vai conseguir participar mais da mostra, que vai acontecer daqui a um mês. Mas para o espetáculo, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvidas. E a gente fala, não vai participar da mostra, mas o aluno participa do processo ainda. Sim, consegue ainda pegar uma parte do processo, consegue assistir, consegue participar de outros jeitos. Às vezes participar da parte da produção lá atrás, né? Sim. No momento ali da mostra. Então consegue participar de outras maneiras que não seja dentro do palco agora para a mostra, porque só falta um mês. Mas para o espetáculo, claro que super em consegue. tempo. Tem tempo, Então, 7 meses. Uau! Nem a gente começou o espetáculo ainda, não de coreografias e tudo mais. Mas com certeza quem começa, quem tá aqui, já tá inscrito no espetáculo, já começa a aproveitar essa energia, essa criação toda desde agora, né? Então é muito bom. Sim, porque agora eles ficaram sabendo os temas, né, específicos. Daqui a pouco eles vão saber os figurinos, daqui a pouco vem tirar as medidas e daqui a pouco, na verdade, depois da mostra já começa alguns testes para o espetáculo. Exato. Então, descobrir as músicas, verdade. Eu tô descobrindo as músicas agora. Sim. Estamos nessa parte ainda e esse ano as professoras estão propondo também, então tá sendo muito legal. Fica o convite para você participar com coragem aí de um espetáculo ou ir assistir, né? E reparar em todos esses elementos e coisas que a gente falou aí durante o nosso podcast. Com certeza. Ainda dá tempo, né, de participar, de assistir com toda certeza. Sim. E é muito gostoso estar em palco. Eu acho que esse é um recado final, assim, que precisa ficar, né? Estar em palco é algo que se você nunca experimentou, com certeza, se testar, vai gostar, assim. Hoje mesmo, eu conversando com a Renata, ela disse assim, mas é tão bom dançar, é uma energia tão gostosa, se você não dançar no espetáculo, você vai sentir falta depois, porque eu falei pra ela que eu ia dançar na mostra e que eu não sabia se eu ia dançar no espetáculo ainda. Ela, cá, mas dança, é tão bom, você vai ver. Faz tempo que você não sente isso. E é verdade, né? É uma sensação de realização profunda mesmo, assim. É muito gostoso estar em palco e vivenciar tudo isso que o palco proporciona. Então, fiquem com essa vontadezinha aí. E convidados, né? Convidados a participar. A gente sai do espetáculo com o quê? Com depressão pós-palco. É verdade. Igual quando você vai num show e você quer assistir mais e mais e mais daquele seu ídolo e tudo mais, é a mesma coisa no espetáculo, né? A gente acaba o espetáculo pensando, droga, que pena que acabou, foi tão bom. Que bom que acabou, porque finalizamos o projeto, mas ao mesmo tempo, puxa, tava tão lindo, tão gostoso. É muito bom. Ele veio para dar tchau. Para quem não sabe, esse é o ar-condicionado. E só reforçando aqui, ó, tem a enquete para vocês responderem hoje. Quem é café com leite, quem é café puro? Será? Que Quem tem cara de café com leite? Quem tem cara de café? Não sei. Tchau, gente. Obrigada. Vamos voltar tudo? Acho que a gente precisa. Às vezes precisa para